Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. O agro move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que nós chamamos de Meteor da Paixão. Potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo, com tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência e economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. Se eu ficar falando todas essas vantagens aqui, vou demorar mais de 2 safras para terminar. Não se esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em agosto ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Mais um programa especial com uma convidada que ela já teve aqui no Agro 360, foi o episódio número 25. E hoje ela volta pra gente falar como é que aconteceu depois de tudo isso. Tá aqui comigo minha amiga Deise Amaral, ela é especialista em leilão de fazendas, é uma advogada renomada no Brasil. Tudo bom, Deise? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, que prazer estar aqui de novo. Pois é, você veio no programa 25, isso aqui é o quê? 140 alguma coisa? Faz tempo já, Faz tempo já, eu tava no início, né? Na época tava começando o Agro 360. Tava no começo, e tá um sucesso, né? Fiquei sabendo que é um dos maiores do mundo, do setor do agronegócio. Que felicidade. Pois é, prazer ter você aqui com a gente de novo. Quero saber como é que tá hoje o mercado de fazendas, tudo isso é importante, né? Acho que quando você veio programa número 25, a realidade político-econômica era outra, sim, mas hoje muita coisa mudou. Vamos dar uma retomada. Então, primeiro, seguinte, se você não assistiu o episódio da Deise, é o número 25, procura aí no YouTube que você vai assistir o episódio na íntegra. Sim, mas vamos só retomar a sua história. Você vem de família do agronegócio e se especializou em leilões judiciais, é isso? Sim, na verdade, eu nasci na roça, né? Eu falo que as pessoas me perguntam, onde você aprendeu sobre terra, quanto que vale uma fazenda? Eu falei, gente, eu já nasci e meu avô era um pequeno produtor rural de Minas Gerais, bem pequeno, mas ele era muito inteligente, assim, apesar de analfabeto, ele entendia muito de terra, de boi, eles chamavam ele de veterinário prático, de antigamente, naquela região que não tinha veterinário. Ele ajudava muita gente lá. Então ele sempre me explicava, eu acompanhando ele, passei os 10 primeiros anos da minha vida ao lado dele, e ele me explicando o que era uma terra boa, o que era terra de cultura, por que valia, e ele sempre falando ele falava para mim sempre assim, terra é o bem mais precioso. O homem constrói aviões, prédios, foguetes, mas terra ele não consegue construir e nem água. Então ele sempre falava sobre isso ficou muito registrado na minha mente, e eu fiz direito.
e entrei na faculdade com a missão de ajudar ele, que ele tinha uma dívida rural. Então, acabei entrando na faculdade com essa missão de aprender sobre dívidas rurais, evitar o leilão da fazenda dele e, consequentemente, acabei ajudando muita gente. Ajudei meu avô e várias outras pessoas. Tenho a alegria de ter ajudado produtores rurais do Brasil todo. E com o passar dos anos, eu comecei a comprar imóveis em leilão, porque as regras do jogo são as mesmas, né? Para quem defende e para quem compra imóvel em leilão. Você tem que entender de crédito rural. Então, hoje eu tenho um escritório de advocacia que a gente defende produtores rurais, estamos fazendo renegociação para produtores do Brasil todo, prorrogações de dívidas e tal. E eu tenho uma empresa que chama Lucro Agroinvestimentos, que a gente compra imóveis em leilão e terras mais baratas que a gente sabe que vai valorizar no futuro. Hoje a gente tem mais de 300 investidores e assim a gente faz todo esse trabalho de assessoria para poder encontrar essas terras com preços bons e terras boas, né? Com água, terras produtivas. Então é um garimpo, na verdade, que a gente sai fazendo aí para os nossos investidores. Não só fazendas, vários imóveis também urbanos. Assim, o nosso foco maior é fazenda, 70% é fazendas. E a gente também imóveis para loteamentos futuros. Então a gente compra muitas essas pequenas chácaras que podem virar loteamentos no futuro. Tem muitas indo a leilão. E a gente também compra terrenos na cidade, barracões. Mas o nosso foco mesmo então, é fazendas. Você tem um grupo de investidores que estão aí numa carteira sua e você vai procurando, garimpando, isso, como você usou o termo, procurando boas oportunidades para eles investirem. E assim, qualquer pessoa pode ser investidor. Hoje a gente tem imóveis que vai de 100 mil reais a 100 milhões, né? Eu estou trabalhando para uma das maiores empresas do Brasil no ramo de aquisição de terras. Então, assim, o nosso trabalho, a gente faz os 360 graus aí dos leilões. A gente capta os imóveis ou imóveis com dívidas também, a gente trabalha. Às vezes a pessoa tem um imóvel, ela está com uma dívida alta, ela quer vender esse imóvel para pagar a dívida e sobrar um dinheiro ainda para ela comprar uma outra terra. Então eles procuram a gente também, geralmente vende um pouco abaixo do valor de mercado. Então a gente faz todo esse trabalho de estudo jurídico mesmo do caso e resolve o problema. Então o meu trabalho só termina quando eu entrego a posse e a escritura para o cliente. Tanto na compra de imóveis no leilão, quanto na compra desses imóveis que têm problemas judiciais. Hoje a gente trabalha no Brasil todo. Temos clientes do Brasil todo, tem muitos clientes brasileiros que moram no exterior, que foram para os Estados Unidos, fizeram a vida lá e hoje estão mandando dinheiro para cá para comprar imóveis aqui. Que é um trabalho assim, eu falo que depois que eu vim no Agro 360, minha vida mudou muito, gente. Olha que legal. Eu era anônima, eu brinco assim, eu tinha meus clientes, trabalhavam ali só para os meus clientes mesmo, e quando vocês me convidaram, eu até assustei, assim, eu dormi, uma pessoa anônima e acordei um monte de gente me ligando, vários, a gente aumentou muito a nossa clientela depois do Agro 360. Aliás, tem um corte seu daqui que passou de milhões aí de visualizações. Sim, né? Pensa, eu devia ter 10 mil seguidores na época, de repente tinha um corte com 4 milhões de visualização. Foi muito legal. E aí, o que aconteceu? Nessa época, várias pessoas me viram, não só do Brasil, mas do mundo todo. E aconteceu um episódio que, no primeiro momento, eu fiquei muito feliz, que foi me convidaram para ir para Dubai para poder representar o agronegócio em reuniões, na embaixada e tal. Naquele primeiro momento eu falei, nossa, eu acho que eu cheguei no ápice da minha vida, né? Eu tô indo para representar o agro, para falar sobre as terras brasileiras. Mas quando eu cheguei lá, eu tive uma sensação tão estranha, porque eu vi que essas pessoas querem as nossas terras. Os estrangeiros, você fala? Os estrangeiros. Por um momento, eu estava no auge da minha carreira. Eu vou começar a negociar terras para estrangeiros, que começaram muitas pessoas depois do Agro 360 me procurando, pessoas querendo comprar essas terras. E foi quando eu pensei, espera aí, nós não podemos vender o nosso país para os estrangeiros. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Um estrangeiro pode comprar terra no Brasil? Pela lei, não. A lei brasileira proíbe a compra de terras por estrangeiros, com exceção se o INCRA autorizar. Tem que entrar com processo no INCRA e o INCRA pode autorizar. Se ele for naturalizado brasileiro... Não, o estrangeiro pode comprar se tiver autorização do INCRA. Porém, eles têm hoje formas de comprar essas terras burlando a lei, usando as brechas da lei. Através de fundo de investimento, por exemplo, tem um fundo de investimento brasileiro, esses FIAGRO aí, os estrangeiros investem nesses fundos e compram. E tem muito, se você assim, eu fiz um vídeo na internet falando sobre isso, deu 700 mil visualizações em 3, 4 dias, e se você ver os comentários, é gente do Brasil inteiro falando, aqui na minha cidade os chineses já compraram tudo, aqui na minha cidade, assim, é triste ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá fora, que eu achei que eu estava no auge da minha carreira, eu vi que não. Parece que me deu um estalo, eu falei assim, não, eu não posso participar disso aqui. Foi um momento de uma escolha, que eu falo que eu escolhi entre a ética, entre defender o meu país e ganhar dinheiro. E geralmente as pessoas pensam assim, eu quero ganhar dinheiro.
não me preocupo com o Brasil. E nessa hora eu pensei assim, não, eu não posso participar disso, eu tenho que fazer o oposto. Eu tenho que ajudar os brasileiros a comprar as nossas terras. Porque soberania é isso, soberania é ser dono das suas terras. Perfeito. Quando as pessoas hoje falam muito de soberania, já tem alguns anos eu estou falando de soberania. Há um barulhão aí falando sobre soberania esses tempos aí. Só que soberania é não vender uma parte do seu país para outras pessoas. E sem contar que quando essas pessoas vêm para cá e compram a parte do nosso país, primeiramente, eles compram a preço de banana. Com dólar nessa altura, eu falo que para comprar 1 hectare de terra produtiva no Brasil é um jantar de um árabe. É o dinheiro de um jantar que ele gasta num jantar, ele compra 1 hectare de terra nossa com água. E quando a gente olha o Brasil, eu falo que a gente não pode olhar o Brasil só o Brasil, a gente tem que olhar o mundo todo e comparar o Brasil com o resto do mundo. Cada dia que passa, nasce milhões de pessoas, né? Nós vamos chegar aí em 9 bilhões de pessoas, eu estava dando uma olhada nos dados da ONU, e essas pessoas precisam se alimentar. Quanto mais dinheiro a gente tem, a gente come mais proteína, precisa de mais gado, precisa de mais grãos para fazer ração e tudo. Precisa de mais produção agrícola. O mundo inteiro vai precisar da produção. Quando você estuda o mundo todo, qual é o país que mais tem terra produtiva com água? O Brasil. Uhum. O Brasil é um diamante bruto perante o mundo todo. E não é só as riquezas naturais. Nós temos um povo pacífico. Para você ver, a gente tem 17 mil quilômetros de fronteira seca. Nós não temos guerra com nenhum vizinho. Isso é raro demais. Você pensa, nós temos um povo que fala um idioma só. Quando você vai em outros países, como a Índia, tem 1.300 dialetos, 26 idiomas oficiais. Pensa que loucura, nós temos um país que não tem guerras religiosas, não tem guerras étnicas, nós não temos problemas, a gente é um povo pacífico. A nossa nação ela foi construída na paz, não na guerra. Então nós temos um povo amoroso. E quando você pega esses países como a China mesmo, são países que foram construídos baseados em guerras. Então, assim, forçando, eles pegavam territórios, anexava territórios, matando muitas pessoas. Então, é um povo mais sofrido, mais frio. E esse povo, eles querem produtividade, eles não estão preocupados com o meio ambiente. Quando você estuda sobre a China, eles têm 1,4 bilhões de pessoas para alimentar. E apenas 13% das suas terras são agriculturáveis, são produtivas. Quando a gente pensa isso, o Brasil, a China é pouco maior que o Brasil. Apenas 13% das terras são produtivas. 1,4 bilhões de pessoas. Nós temos esse país desse tamanho, com muita água, muita terra produtiva, com 200 milhões de pessoas. Nós somos um dos únicos países do mundo que consegue produzir, alimentar o seu povo e exportar alimento, né? Então a gente consegue alimentar tantas pessoas. E quando a China vê isso, e um país frágil, quando eu falo frágil, o povo brasileiro ele é muito bom, mas infelizmente os nossos projetos são pensando em eleições daqui a 4 anos. A China ela tem um projeto de país, pensando em 100 anos. Todas as atitudes, todas as decisões do governo chinês, eles pensam no projeto de poder de 100 anos. E pensando sempre em alimentar o seu povo daqui a 100 anos. Então eles têm 1,4 bilhões de pessoas para alimentar. É muita gente, com pouca terra produtiva. Então, a gente pensa o seguinte, o que eles fazem? Eles fortalecem muito o agronegócio. Todos os países populosos, o que eles precisam? De alimento para o seu povo. Então, qual que é o setor mais protegido desses países? O setor do agronegócio. No Brasil é o contrário. No Brasil, criar uma narrativa que a cidade é contra o campo, que o campo degrada, que não é sustentável. Que absurdo, são 2 irmãos que estão brigando e que eles não podem brigar, porque um precisa do outro. A cidade precisa do campo como o campo precisa da cidade. Perfeito. E quando a gente fala o campo produz riqueza, é para o Brasil todo. O alimento que a gente produz lá, o boi que você cria na sua fazenda, alimenta o pessoal da cidade. O caminhão que eles produzem aqui em São Bernardo é o caminhão que carrega a nossa soja, nosso boi. Então é uma simbiose, é uma interdependência. Só que a mídia e essas pessoas mal intencionadas, elas criaram essa guerra entre o campo e a cidade propositalmente. Por quê? Quando o agronegócio enfraquece, o produtor rural perde a capacidade de compra das suas terras e com isso ele está endividado, pagando juros aí que é impossível pagar uns juros de 20% no hoje agro. Está falando isso aí, né? 20% ao ano. Até mais. Então, assim, quando o agro está fraco, quem ganha com isso? Os estrangeiros que querem comprar nossas terras. As pessoas que mais prejudicam hoje o agricultor é a mídia e esse discurso que fizeram nas escolas contra o agronegócio, que o agro destrói. Nós somos um dos países mais sustentáveis do mundo.
quando a gente fala em produção, a gente produz muita comida em pouca área e de forma sustentável. Quando a gente vê a gente viaja para outros países, não tem floresta, nós temos olha o mapa, não precisa nem acreditar no que eu falo, é só abre o Google Maps lá e olha o que é as áreas verdes do nosso país. Só que eu vejo que essa guerra, ela favorece quem quer comprar o nosso país, e é isso que está acontecendo. Eu peguei até como uma missão de vida, porque não é por acaso, eu acredito muito em Deus, e eu acho que Deus não me colocou naquele lugar por acaso. E vendo aquelas pessoas disputando o nosso país, querendo comprar o nosso país, eu pensei o seguinte, falei, nossa, Deus não me pôs aqui por acaso, eu preciso abrir os olhos dos brasileiros. Porque enquanto a briga está acontecendo entre campo e cidade, eles estão comprando o nosso país na calada, usando fundos de investimento, empresas em nome de laranja. Então, assim, eles têm várias formas jurídicas aí para poder falsificar, né? Assim, na verdade, eles têm várias formas jurídicas de comprar ilegalmente, que é ilegal, mas que de forma legal, né? Usando brechas da lei, talvez alguma coisa assim. Isso tem acontecido. É importante de falar disso, né? Acho que eles têm que comprar os nossos produtos, não comprar o nosso país, né? Isso aí que você está falando é muito sério, é muito sério. E quando eu vejo principalmente a juventude que está nos grandes centros e não conhece o nosso mercado, nossa luta, né, acabam indo em conversa de grandes artistas internacionais, ou mesmo, pior ainda são os brasileiros, que acabam, esses são os piores ainda, mas que acabam acreditando nessas narrativas ridículas, e que na verdade os beneficiados com isso são os caras de fora. Sim. Né? Você vê, acho que foi 2 anos atrás, né, que saiu aquela história da vaca louca no Brasil, porque nunca teve história disso aqui. Aquilo a arroba desceu, virou uma guerra econômica só por interesse econômico, e a gente ficou aqui, e o povo brasileiro falando que a gente nem usa a ração de origem animal para poder ter a possibilidade de ter essa doença da vaca louca. Por exemplo, é só um exemplo que eu coloquei. Não, quando você vai em Dubai, lá se você falar mal do país deles, você é preso. Existe uma lei que proíbe, você não pode falar mal do país deles. Aqui no Brasil é o contrário. A mídia fala mal, detona o próprio brasileiro, detona o agricultor, detona o nosso país. E o nosso país, comparativamente ao resto do mundo, nosso país é muito bom. As pessoas querem comparar o Brasil com os Estados Unidos. É uma grande potência. Não, a gente tem que comparar o país com os países que são equivalentes ao nosso, né, que é o Brasil. Quando a gente compara o Brasil com a Índia, com a China é uma caixa preta, gente. A economia da China é uma caixa preta. Ninguém confia naqueles dados da China. O Brasil, nós temos um dos melhores sistemas bancários do mundo, sistema de seguro. Olha, poucos países têm um Pix. Hoje você manda dinheiro lá de Manaus para Santa Catarina, chega em segundos, sem taxa, sem burocracia. Então, assim, a gente tem muita coisa favorável. Além de um povo trabalhador. Eu falo, quando eu entro, assim, eu viajo o Brasil todo, vou para o Mato Grosso, vejo que povo trabalhador, que povo que garrador mesmo, assim, o povo está construindo o país, Piauí, eu ando muito Brasil, Maranhão, é admirável o que o agronegócio tem feito, por onde passa. Eu tenho clientes do Piauí que, assim, há 20 anos atrás, era uma pobreza absurda, depois que chegou o agronegócio, hoje a cidade é rica, sabe? Então, assim, o povo melhorou. Então, onde o agronegócio passa, ele vai levando riqueza, e isso tem que ser mostrado. Eu acredito que as instituições do agronegócio, elas precisam fazer um trabalho na base, nas crianças, levar as crianças para as fazendas, crianças para entender o que é o agro, para não acreditar nessas loucuras que esses ambientalistas falam do agronegócio que destrói. A gente tem que orientar os nossos filhos, as crianças, para saber a importância do agro, porque quando o agro vai mal, a comida não coloca comida na sua mesa. Vai faltar comida na mesa. Meu avô sempre falava, se o produtor rural não planta, o homem não janta. O homem não janta. Então... Agora, como é que, nessas negociações todas dentro do seu escritório e tudo mais, como é que você vê a questão da sucessão do agronegócio? Você vê uma fazenda está durando quantas gerações, em média? Você tem uma ideia disso ou não? Não, assim, eu sei que é um problema de sucessão, né? Principalmente porque alguns anos atrás tinha essa coisa, ser da roça tinha vergonha. Era vergonhoso, né? Eu lembro que eu ia estudar na cidade e a gente chegava sujo de terra, era vergonhoso ser da roça, né? Só que eu vi que de uns 10 anos para cá, mudaram muito a mentalidade. Hoje, o filho do produtor rural, ele tem muito orgulho de ser do agro. A filha, ela não vai mais fazer medicina. Antigamente, o produtor rural, o sonho dele era que o filho virasse médico. Hoje, não. Eles vão para estudar, fazer agronomia, fazer administração para administrar a fazenda. Eu vi uma mudança de mentalidade muito grande dos filhos do agro,
de agarrar junto, de estudar, de ir atrás de conhecimento. Essas escolas, tem muitas escolas que estão ajudando muito isso aí. A sucessão também foi um assunto que foi muito abordado nos últimos 10 anos. O que eu estou sentindo que o nosso maior problema hoje no agro é essa questão dos juros muito altos. Uma coisa que me irrita muito ver o pessoal falando assim, plano safra, tantos bilhões para o agro. Parece até que a gente pega esse dinheiro de graça, né, que não vai pagar juros. Parece que está dando esse dinheiro, que o governo está subsidiando. No Brasil não tem subsídio para o agro. Pelo contrário, é os juros mais caros que tem do mundo. Os outros países sim subsidiam, porque eles sabem que precisa de garantia de alimento para sua população. Então, o produtor tem que ter subsídios. No Brasil, não, é o contrário. Nós estamos pagando juros aí absurdos, 20%, não consegue. Hoje, assim, a gente já fez vários cálculos. Se não abaixar esses juros para o produtor rural, é impagável. Daqui 2, 3 anos vai vir uma bola de neve. Outra coisa, Plano Safra libera tantos bilhões, só que na hora de você ir pegar o dinheiro mesmo, eles criam tanta burocracia que poucas pessoas estão tendo acesso a esse dinheiro. Então eu estou muito preocupada disso aí. E quando eu vejo esse enfraquecimento do agro, com essas guerras comerciais, né, com esses problemas geopolíticos, eu vejo que o produtor está sofrendo muito e a gente está desamparado, porque as políticas todas hoje é contra o agronegócio. A gente não está tendo políticas a favor do agronegócio. É muita perseguição ambiental. Parece que essa questão ambiental ela virou uma religião. Se você falar bem do meio ambiente, você está certo. Só que assim, peraí, nós precisamos sobreviver, as pessoas precisam comer. Esses ambientalistas, eles sentam na mesa com um prato de carne, de alface, de feijão, tomando a sua cerveja ou o seu vinho, e ficam horas falando mal do produtor rural. Só que parece que eles esquecem que se não tiver o produtor que está lá produzindo, não vai ter aquela comida na mesa. Esse trabalho contra o agro, para mim, hoje é o que mais está atrapalhando o agronegócio. E, voltando aqui a falar, atrapalha o agronegócio, enfraquece o produtor rural, enfraquece o poder de compra de fazendas, enquanto isso os estrangeiros estão loucos querendo comprar nossas fazendas. Isso é um fato. Se você pesquisar, vai na sua cidade, pergunta para várias pessoas, você vai ver quantos estrangeiros que estão comprando o Brasil. E quando eu falo comprar as nossas terras, eu não falo só de agronegócio. Eu falo em comprar as nossas reservas minerais, matas para crédito de carbono. A gente fala em água, reservas hídricas. A gente está falando em coisas muito sérias. Por exemplo, hoje, as nossas áreas produtivas do Brasil, se juntar aos Estados Unidos e a Rússia, elas têm menos áreas produtivas que nós temos no Brasil. Então, isso é muito sério, é uma riqueza muito grande perante o mundo, é um poder muito grande. Quando a gente vê que existe 193 países na ONU, né, cadastrado na ONU, dessas 193 países, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Nós não somos nenhum cachorro magro. Só que o brasileiro não está vendo isso. O estrangeiro já viu o nosso potencial, já viu o nosso poder, tanto de valorização de terras e riquezas minerais, só que o brasileiro não viu. Eu sempre falo que o Brasil é um diamante bruto, porém ele não foi lapidado ainda e nem limpo, ele está um pouco sujo de terra, só que o estrangeiro já viu o valor desse diamante. Raríssimo, por sinal. Valiosíssimo. Só que o brasileiro ainda não viu, ele ainda está tratando como se fosse uma pedra de cascalho. Isso é muito sério, porque quando você não sabe o seu valor, você entrega barato, que é o que está acontecendo. As nossas terras, nós estamos vendendo elas baratas para os estrangeiros e o pessoal está saindo. Eu tenho um cliente que ele vendeu uma fazenda e comprou 2 casas em Orlando. Eu fiquei chateadíssima, eu falei com ele, como que você vai fazer isso? Você está vendendo uma fazenda com muita água, com riquezas minerais, com área produtiva, para comprar 2 casas em Orlando. Ele falou assim, eu estou desanimado com agro. Eu falei, é isso que eles querem. Eles querem que vocês desanimem e vendem essas terras baratas. Não faz isso. Esse trabalho todo que está sendo feito contra o agro é justamente para isso. Mas, infelizmente, o produtor vai ficando desanimado e está acontecendo isso, essa perseguição ambiental e vários outros problemas, né? E talvez até na matemática, uma casa em Orlando vai render mais para ele do que essa fazenda que ele tinha, não sei. A princípio. Uma casa em torno de quê? $1 milhão? Eu não sei se por torno, $1 milhão. Né? Estão falando aí de, sei lá, próximo de 6 milhões de reais. Só que eu te falo com toda certeza, daqui 10 anos, essa casa vai valer $1 milhão. E daqui 10 anos, essas terras não vai valer $1 milhão, elas vão valer 10, 20 milhões de dólares. Porque a terra é escassa. Não tem como você construir mais terras produtivas e água. Avô. Eu volto no vovô. O homem constrói prédios, aviões, foguetes, vai até na lua, mas ele não constrói terra produtiva e nem água potável. A gente tem que olhar como investidor
e não como produtor rural. Infelizmente, o produtor rural, ele olha sempre como produzir soja, o preço da soja do ano que vem, não, a gente tem que olhar como investimento. Eu comprei uma fazenda há uns 7, 8 anos atrás, eu paguei R$ 4.000 o hectare. Eu pensei o seguinte, essa terra tem água, ela é na beira de um rio, que não tem litígio de água, uma terra produtiva e tal, comprei. Eu não fiz nada nessa terra, eu não troquei nem a porteira. Essa terra hoje vale R$ 20.000 o hectare, jogando por baixo, eu estou pedindo 25 nela. Mas ela vale 20 mil, certeza. 7 anos, o que passa de 4 mil em 7 anos para 20, 25 mil? Então, assim, não tem valorização, porque a gente não pode olhar só pelo valor do produto que você vai colher e vai vender. Você tem que olhar a valorização da terra. E todas as histórias que a gente vê dos bilionários do mundo todo, todos têm comprado terra. Esses dias eu estava até lendo uma matéria que bilionários do mundo todo estão mandando seus filhos para as escolas aprender sobre agronegócio e inteligência artificial. Eu fui ler o artigo, né, eles falavam sobre isso, porque os bilionários já entenderam qual é o ativo mais valioso do futuro. É a área de tecnologia e agronegócio. Então, assim, o irmão do Elon Musk comprou várias fazendas, hoje é um dos maiores produtores dos Estados Unidos. Por quê? É comida, gente. É a primeira necessidade do homem. Na época da pandemia, tudo estava desmoronando, o agro estava crescendo, a indústria farmacêutica e comida. A primeira coisa que o ser humano precisa é se alimentar. A segunda é saúde. Né? Na verdade, pau a pau, comida e saúde. Depois é o resto. O resto vem tudo depois. Então, assim, os bilionários do mundo já entenderam isso. E eles estão querendo comprar essas terras produtivas e água potável porque eles já sabem que daqui 20 anos vai ser o ativo mais valioso. Por que esses estrangeiros estão vindo todos para o Brasil querendo comprar? Porque eles sabem disso. Então, o meu trabalho hoje é conscientizar os brasileiros a comprar essas terras, não vender essas terras para os estrangeiros, por favor, gente. Então, como é que a gente abre a cabeça? Tem uma fazenda para vender lá e pro cara não vender para um estrangeiro. Como é que ele consegue garimpar para saber se realmente ele está vendendo para um outro brasileiro? Eu conheço uma pessoa que vendeu para um fundo de investimento canadense sem saber. Por quê? Chega um brasileiro lá, que é representante do fundo. Eu que estou comprando e tudo, na hora de fazer a escritura, é uma empresa tal, JT, sei lá. Participações, Participações, você não sabe para quem você está vendendo. Só que, na verdade, aquele brasileiro está só representando, ele é um representante, ele é um administrador daquela empresa e o dinheiro veio do exterior. E ele já tem várias cláusulas contratuais que aquela pessoa tem 0,1% da empresa e tal, fica administrando, e se ele quiser sair, ele só sai com tantos milhões de reais, mas no final das contas quem está comprando são empresas estrangeiras, de capital estrangeiro. Tá, mas aquela escritura está passada no nome de um brasileiro. Não, está no nome de uma empresa, de um fundo de investimento ou de uma empresa que, apesar de estar no nome ser administrada por um brasileiro, ela tem o capital e indiretamente quem manda é ela, entendeu? Quem assina, quem decide o que fazer é ela. E assim, tem várias regras. E o grande risco disso várias brechas. É que esse dinheiro passa a ser um dinheiro de estrangeiro, ganhando dinheiro do Brasil e levando embora. E quem tem poder sobre essa fazenda vai ser é o estrangeiro. É o estrangeiro. Isso que a China está fazendo no Brasil e outros países também têm feito no Brasil há muitos anos e agora está muito intensificado porque eles sabem que vai valorizar muitas terras brasileiras. Eles têm estudos que a gente não sabe disso. O povo brasileiro, principalmente o produtor rural, é um povo muito simples. É um povo que quis, assim, tá bem de vida agora, mas há 10, 20 anos atrás, estava todo mundo ferrado. Quando eu entrei no agro há 20 anos atrás, nossa senhora, era todo mundo ferrado, produtor rural. Então, assim, essa história do agro pop é muito recente, né? Produtor rural comprar jato, é tudo muito recente. Antigamente era muito difícil. Então, assim, só que eles viram isso. Tanto é que eles viram que tem um fundo de Harvard que tinha 300 mil hectares de terra no Brasil. Eles compraram há 20 e tantos anos atrás, tinha no Piauí, Minas Gerais e tudo, deixou reservado e venderam na época da alta. E vários outros fundos fizeram isso, holandeses, chineses, vários outros já fizeram isso há muitos anos, eles têm feito isso. Porque eles fazem estudo, eles têm uma equipe mundial que sabe de tudo o que vai acontecer no mundo, que as necessidades, a demanda mundial por alimento, por soja, por café e tudo. Tem vários fundos, inclusive, que têm empresas, têm fazendas de café no Brasil há muitos anos, produzindo café e mandando direto para os países deles. E aí, eles já fizeram um estudo da demanda mundial, já fizeram um estudo do que vai precisar de carne para daqui 10 anos, 20 anos. Então, eles sabem que o Brasil é um dos únicos países que tem esse potencial para aumentar a área. Então, eles vêm e já compram, já pensando em 20, 30 anos. Enquanto o povo brasileiro está
dormindo no ponto. Eles estão pensando daqui 1 ano, daqui 2 anos. O governo, eu não gosto muito desse governo, eu quero vender minhas coisas e ir para o exterior. Eu falo assim, meu filho, esse governo vai acabar daqui a pouco. Nós não podemos tomar decisões sérias como essa de ter um patrimônio baseado no nosso presidente ou no nosso governador. São decisões que a gente tem que pensar como investidor. O investidor, ele trabalha com escassez e terras produtivas vão ficar escassas. Ô Deise, mas tem um movimento grande aí no Brasil de gente levando dinheiro embora. A gente tem visto isso aí nos últimos meses aí. O pessoal tá mandando dinheiro embora, né? Tem bastante gente. Você diria que, como negócio, se o cara tá pensando em mandar o dinheiro para fora, seria mais interessante economicamente ele manter esse dinheiro em terras brasileiras, agricultáveis? Eu te falo isso com toda certeza. Quando você manda o seu dinheiro para fora, além de você pagar um imposto muito alto, você troca 6 por 1, né? Você manda 6 milhões e pega $1 milhão, né? E o que você vai investir lá, nada vai valorizar igual a terra vai valorizar. Eu acredito que esse caos todo que o Brasil tá vivendo é proposital para balançar o Brasil, para as terras diminuir de preço. Esse caos que o agro está vivendo é tudo proposital para as terras diminuir de preço, paralisar aquela alta que estava, porque o pessoal desanima, entra nessa onda toda aí, dessa negatividade que eles estão falando. O agro... Gente, o agro sempre foi cíclico. Quem está no agro, eu que nasci na roça, a gente sabe que é cíclico. Então, assim, e quando a pessoa desanima, manda o dinheiro para fora, está acontecendo o contrário. Tem vários estrangeiros que estão mandando dinheiro para cá para adquirir terras. Essa troca, eu falo que é a colonização moderna. Então, e se a gente não pensar nisso agora, vai ser tarde. Quando a gente acordar, daqui 10 anos, nosso país não vai ser mais nosso. Nós vamos trabalhar para eles. Agora, se uma pessoa não sabe trabalhar com agronegócio, ela tem como hoje investir numa terra e, claro, através de arrendamento, dá para ter uma rentabilidade ali mensal, além da valorização da terra. Eu tenho vários clientes que falam isso. Deise, eu tenho vontade de investir em terras, mas eu não sei produzir. Então, hoje, a gente já escolhe uma terra para esse cliente que ela já está apta para arrendar, ou de duas uma. Ou a gente pega uma terra que já está pronta para arrendar, então a gente já até negocia o arrendamento com o vizinho, que já tem toda uma estrutura ali e tal, ou com uma outra empresa do ramo. Ou a gente compra terras que, por exemplo, terras de pastagem, que se você transformar em agricultura, você aumenta muito o valor da terra e é uma forma boa de você deixar a terra ali esperando a valorização. Você arrenda, às vezes, a princípio mais barato para pecuária mesmo, mas já esperando aquela valorização daqui 5 anos, já vai transformando em agricultura, vai arrendando para as pessoas mesmo e transformando. Hoje, uma das melhores coisas que tem hoje é comprar terra de pastagem para transformar em agricultura. Locais, por exemplo, Tocantins, que tem essa potencial, que ainda tem terra muito barata. Hoje a gente compra terra R$4.000 por hectare, que eu te garanto que daqui 5 anos ela vai valer 20. Ainda tem terra nesses valores? Tem. Porque eu estive andando no Mato Grosso ali, não se fala abaixo de 1.000 sacas o hectare. O Mato Grosso, ele é o filé mignon, né? Então a gente está falando isso. Mas assim, porque lá já chegou no teto de valorização. Mas no leilão a gente consegue ainda comprar muito barato. Mas assim, no Mato Grosso chegou no teto, São Paulo chegou no teto, foi um dos primeiros estados, né, a chegar nesse teto de valorização. Para o momento. Mas mesmo quando eu pego dados, quando você pega estudos, o Mato Grosso ainda vai aumentar o valor da terra, vai aumentar no geral. Agora, se você tem um dinheiro, não tem condição de comprar no Mato Grosso, mas compra no Tocantins, se a gente faz um estudo, hoje na Lucra a gente faz um estudo de viabilidade econômica, viabilidade ambiental, questão de legalização, INCRA, se não está dentro de uma terra indígena, a gente estuda isso tudo. A gente passa um pente fino na fazenda antes de decidir comprá-la. E nesse estudo a gente já fala até o que ela vai valorizar. Então, por exemplo, se tem uma estrada que vai passar, uma rodovia que vai passar. Hoje, às vezes, o defeito dessa terra é porque ela não tem logística, mas a gente já sabe que tem uma rodovia ali que daqui a um tempo vai passar naquela região, vai construir um porto. Ou a questão de levar energia. Hoje tem muitas terras muito valorizadas, com água, só que ela hoje tem um problema de energia, você não consegue irrigar, mas a gente já estuda para ver, não, daqui 5, 6 anos vai chegar energia. Você consegue trazer toda essa informação? A gente consegue trazer tudo isso, então a equipe, cada um faz uma parte, ambiental e tal. Por exemplo, áreas que há um tempo atrás não tinham muito valor, que eram aquelas reservas que você não pode desmatar,
no Mato Grosso, Pará, Acre. Hoje, com a legalização do crédito de carbono, entrando em vigor, essas terras vão ter muito valor. Só que os estrangeiros já estavam sabendo disso. Tanto é que a Microsoft acabou de fazer uma grande negociação de terras na crédito de carbono. No Brasil? No Brasil. Então, olha para você ver, isso tudo eles já estão sabendo disso. Eles estão sabendo disso há 10 anos atrás. É isso que eu quero abrir a mente, eu falo para os meus clientes, sempre nas nossas reuniões. Não pensa em comprar terra para vender daqui a 1 ano. Pensa daqui 10 anos. Todas as decisões de um investidor não é a curto prazo, é a longo prazo. E quem comprou terra, donos de banco, todos que investiram no agro, foi o que sustentou em muitos momentos. Na época da pandemia, eu tinha um cliente que ele tinha várias lojas em shopping, mais de 100 lojas em shopping, e ele foi comprando terras. E ele nem sabia nada de agro. Ele colocava lá um gadinho e ele falava, essas fazendas minhas dá mais prejuízo que lucro. Porque ele não era do ramo. Mas ele sabia que ele tinha que não podia deixar os ovos todos numa cesta. E ele foi comprando. Ele tinha 8 fazendas. Chegou na época da pandemia, ele vendeu uma fazenda e segurou a onda para não quebrar todas as outras empresas dele. E ele falou até para mim, falou, Deise, se eu não tivesse vendido, se eu não tivesse comprado terra, eu tinha perdido tudo. Porque chegou a pandemia, as lojas dos shoppings todas fechadas, o custo altíssimo, milhares de funcionários. O que segurou? Imagina. Ele vendeu uma fazenda, segurou aquele tempo da pandemia, pagou todo mundo, não ficou devendo ninguém. Depois ele acabou vendendo uma outra fazenda para reinvestir nas outras e tá super bem. Então assim, o investidor ele nunca coloca os ovos todos numa cesta só. E investir em terra é segurança. Não precisa ir longe. Pega os antepassados, os ricos do Brasil, todas as fortunas do Brasil foram começadas lá no café, na soja, no gado, foi através de compra de terra. Ô Deise, ainda nessa questão de documentação, independente de eu comprar uma fazenda com você via leilão ou não, você pode dar essa assessoria também na compra, nessa questão de documentação, que isso é muito problemático, né, hoje no Brasil. A gente passa um pente fino na fazenda, porque muitas vezes as pessoas olham só a escritura. Só que eu já tive N casos de matrícula com várias escrituras. A minha família teve um problema desse no Pará. Pois né? Meu sogro comprou uma fazenda lá, depois foi ver. Então, tinha 3, 4 donos, perdeu tudo. Exatamente. Se for feito um trabalho antes de comprar, evita muitos problemas. A gente tem vários produtores rurais e investidores que contratam a gente para passar esse pente fino antes, mesmo em compras convencionais, passa um pente fino na parte ambiental. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que comprou uma fazenda no Mato Grosso, que chegou lá, a fazenda estava dentro de uma reserva indígena, não pode fazer nada com a fazenda. E se tivesse contratado uma equipe como a da gente, que faz tanto a parte ambiental quanto a parte de georreferenciamento, a gente fiscaliza tudo que tem na fazenda, não só olhando só a escritura. E se realmente aquela escritura bate com quem está cadastrado no INCRA, com o CAR. Então são vários fatores hoje, porque antigamente era só a escritura, hoje não. Se a fazenda está com gel em nome de outra pessoa, pode ser que o dono seja ele. Então, assim, isso tudo a gente faz na Lucro para dar mais segurança na venda de fazendas, porque hoje o nosso maior ativo do Brasil, as vendas que representam mais dinheiro, são as vendas de grandes terras. Tem negociações de 2 bilhões, 3 bilhões, todo dia aí. Você pegar a internet aí, você vai ver toda hora, 900 milhões, negociações muito altas, que infelizmente elas eram feitas de forma arcaica, que eram feitas com um escritório simples, que não é especialista nisso, com um contrato simples. Tem dia que eu pego uns processos lá no escritório que eu falo, gente, como que o cara me compra uma fazenda de 300 milhões com um contrato de 3 páginas, modelo da internet? E isso acontece muito ainda. E baseado nisso aí, a gente criou essa área da Lucro, que é para fazer esse trabalho. E também a gente tem visto uma lacuna nessas negociações de fazendas, que hoje, como que funciona? Quando você vai comprar um apartamento aí de 200 mil reais, você vai lá, tem um corretor que tem autorização de venda, tudo certinho, vende o apartamento. Quando você vai comprar uma fazenda, é uma corda de caranguejo, é um corretor que passou por outro, o dono da fazenda não quer passar autorização para ninguém para vender, e isso causa muita insegurança jurídica nas negociações. Aí, vários processos de quem é a corretagem da fazenda, porque, eu que mandei no WhatsApp do rapaz, mas foi o outro que me levou na fazenda, ele falou que ia olhar a fazenda, então isso causa muita insegurança. Por causa disso, diante de tantos processos, de tantos problemas que a gente viu, essa insegurança para quem está comprando e para quem está vendendo, eu estou lançando agora uma outra empresa, inclusive você já sabe, né, que você vai ser o nosso leiloeiro. Eita, olha a novidade aí. Que é a Farm Leilões. Farm Leilões. O que é o projeto da Farm? Nós viemos para revolucionar
a venda de fazendas no Brasil, para fazer de uma forma mais transparente e séria. Igual você vende cavalo aí, Sim. nós vamos vender fazenda. E como que vai ser isso? São vendas públicas. Quando a gente fala em leilão, as pessoas pensam assim, leilão é venda para vender mais barato. Mas não é isso que acontece numa vaca de elite, num cavalo de raça, numa obra de arte. E as nossas fazendas é nosso bem mais precioso. A gente não pode vender por um valor abaixo do que ela pode valer. Porque às vezes eu tô pedindo 10 milhões na minha fazenda, só que tem um rapaz lá do Paraná que quer pagar 15, que está disposto a pagar 15, por que eu vou limitar o valor em 10? Claro. E sem contar que é uma venda mais séria, porque na Farm Leilões a gente só leva a venda pública, a um leilão público, fazendas que a gente tem autorização para vender. Certo. E fazendas 100% documentadas. Legal, tudo passado esse pente fino, tudo certinho. Então, a pessoa que vai comprar, ela tem essa tranquilidade de ter toda a documentação, de ver tudo dessa fazenda, saber que está 100% documentado. E a pessoa que está vendendo também, ela tem uma transparência na venda, se tem sócios na fazenda, ela sabe que chegou, que foi feito de forma transparente, né, pública essa venda. Ela pode alcançar valores a mais do que ela estava pensando, valores da fazenda, então vai acontecer uma disputa ali de pessoas querendo comprar aquelas terras, que é o que já deveria acontecer mesmo, e nunca jogar para baixo, tem que jogar para cima. É o bem mais precioso que a gente tem no Brasil, são as nossas terras. Nós vamos ter que quebrar um paradigma onde as pessoas acham que a fazenda que está em leilão, ela está por uma dívida ou por uma questão de enrolou, qualquer coisa que seja. Não, a venda vai ser uma venda aberta, pública, igual a gente vender um cavalo, uma vaca num leilão normal, que é o maior preço que vai levar. E se você for parar para pensar, se você tem uma empresa, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, a Nestlé, faz de conta que a Nestlé tem uma fazenda. Ela tem acionistas no mundo todo, investidores e tal. Teria que ser feita venda pública. Por quê? O acionista lá da Alemanha, ele vai saber que a venda foi feita de forma transparente, alcançando o valor real da fazenda. Porque senão pode ser que eu ofereci aqui, o corretor fez uma avaliação abaixo e eu vendi mais barato. Qual a segurança que você tem? Se não é um inventário, 10 irmãos são sócios de uma fazenda, um irmão mora na Espanha. Como que ele vai ter segurança que essa fazenda realmente foi vendida pelo valor que ela vale? Venda pública, fé pública de um leiloeiro. Exatamente. Acabou. E sem contar que quando a gente faz um leilão, a gente faz um marketing muito grande e pessoas do Brasil todo vai ficar sabendo que aquela fazenda tá indo a uma venda pública, um leilão público, e essas pessoas vão estar aptas a dar lance. Então você sai daquele curral de possíveis compradores, que é aqueles vizinhos ali, porque se um corretor de Paracatu, vou dar um exemplo, a minha cidade, ele quer vender uma fazenda ali em Paracatu, ele oferece para os mais ricos da região. Por que não esse corretor entrar de parceria com a Farm Leilões, a gente fazer uma venda pública e pessoas do Brasil inteiro ficarem sabendo dessa fazenda que ela está indo ao leilão, se habilitar e poder dar lance. Eu acredito que a Farm Leilões ela vai revolucionar a venda de terras no Brasil, trazendo segurança, transparência para o negócio e agilidade, assim, celeridade, para essas terras serem vendidas mais rápido, porque às vezes a pessoa fica 5 anos tentando vender uma terra. Se o Brasil inteiro sabe daquela terra, é aquele sapato, né? Às vezes não cabe num pé, mas cabe em outro. Claro. Tem algumas fazendas que é um sapato 44, tem uns que é um 37, que cabe mais fácil. Agora, a fazenda que não foi vendida, hoje tivemos um leilão, por exemplo, e não teve oferta ou não chegou a oferta no valor que o vendedor quer atingir, aquela fazenda volta para um outro pregão, é isso? Na verdade, assim, o leilão, a venda pública, ela é feita em ciclos. Então, vou te dar um exemplo. Uma fazenda, o meu cliente fala assim, menos de 10 milhões eu não entrego. Minha fazenda vale no mínimo 10 milhões. Então, ela começa o leilão com 10 milhões. Aí, ela tem ciclos de leilão. Então, o primeiro leilão vai ser 1º de janeiro, por exemplo. O segundo leilão, dia 1º de fevereiro. Se ela não for vendida nesses leilões, ela fica aberta para propostas. Então, ela fica ali 6 meses aberta para propostas. Então, o nosso cliente, ele vai ter essa possibilidade. Às vezes, hoje, ele não conseguiu dar lance, se ela não foi arrematada, ela vai ficar lá no site da Farm Leilões e a gente vai estudar as propostas. E para quem vende também, é muito seguro. Por quê? A Farm Leilões, ela vai fazer uma varredura na vida de quem está comprando, para ver se aquele cara tem realmente capacidade de compra, se aquela empresa, quem é essa empresa que está comprando, se ela não tem problema, se ela já não teve outros casos. Se não é uma empresa internacional.
Exatamente. Se ela não teve outros casos de comprar terras, não pagar, dar uma entrada, que acontece muito isso. Então, é muita segurança, que é o que precisa hoje nas negociações de fazendas no Brasil. A Farm vai ser um veículo, eu brinco que a Farm vai ser o Uber, né? Igual aconteceu com os táxis, o Uber veio, revolucionou, né, o transporte, a Farm vai revolucionar a venda de fazendas. É um projeto que eu sonhei muito com ele, porque eu acredito que vai preencher uma lacuna e vai ajudar tanto o produtor rural que quer vender, tanto o investidor que quer comprar, vai ajudar os corretores também. Então, vai ser muito bom. Vai ser bom para as empresas que estão na bolsa, que querem vender também alguma área rural. Vai ser eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo. E esse know-how da lucro agroinvestimento, né? A da lucro agroinvestimento vai levar para dentro da Farm Leilões. Sim. Essa questão da segurança para o comprador, principalmente. Hoje a gente tem uma equipe na Lucro muito grande que já está acostumada a fazer essa varredura nas fazendas. Então, eles também vão trabalhar na farm, porque tem uma pessoa lá que faz só a parte de gel, car. Tem outra que olha essa questão de INCRA. Então, olha a capacidade, se essa terra, a valorização da terra, se ela tem um potencial de valorização grande, para a gente falar isso também para os compradores, né? Para mostrar esse lado. Porque, às vezes, a pessoa olha a fazenda e fala, não gostei muito dessa fazenda. Infelizmente, muita gente não tem infraestrutura, não tem casa, não tem barracão. Eu falo, moço, olha essa terra, ela tem 30% de argila lá na beira do rio. Ela é plana, a altitude dessa terra, ela tem um potencial para plantar café, laranja. Isso tudo a gente vai mostrar isso para o nosso cliente. Que às vezes o corretor não faz isso, porque só oferece a fazenda e não mostra isso tudo. Então, isso tudo vai ser mostrado para os possíveis clientes e vai ser jogado para eles oferecer cada vez mais, para a gente alcançar o maior valor possível nessa fazenda. É muito importante falar essa questão que você estava mencionando, né? Como é que você usou o termo? Uma corrente de várias pessoas ficam envolvidas num corretagem. Como é que você colocou? A gente fala corrente de caranguejo. Corrente de caranguejo. Um pega uma fazenda, manda para o outro, que manda para o outro, que manda para o outro. Então, já tive parado em posto de gasolina para abastecer e não desmerecendo, né, pela pessoa. Tava lá o frentista falou, você quer comprar uma fazenda aqui perto, tem um cara vendendo, pega no telefone um papel. Estão falando da questão de soberania nacional das fazendas do Brasil, né? É importante saber que precisa de seriedade para vender fazenda, precisa ter um comprometimento, porque é o que você falou, é questão de soberania. E vender terra vai muito além do agro. Vender terra, hoje nós temos aí elementos raros, que eles chamam de terras raras, que é usado para fazer iPhone, luz de LED, toda essa parte de tecnologia. O Brasil é o segundo maior, tem a segunda maior reserva do mundo dessas terras raras, que chama esses elementos naturais. E tá o mundo todo querendo comprar as nossas terras para isso. Então, assim, o Brasil tem muita água hoje para resfriar esses transformadores de tecnologia, precisa de água. O Brasil tem reserva de água muito grande, né? Um dos maiores reservas de água do mundo. A maior, na verdade. Quando a gente fala sobre isso, todos esses minério, ouro, tudo isso é negociação de terra. Então, a negociação de terra ela é além do agronegócio. E quando a gente fala dessa seriedade, precisa ter uma seriedade, uma transparência para negociar terras. Porque imagina, eu mando para um que manda para o outro. Já teve fazenda que chegou para mim do meu cliente que nunca colocou a fazenda dele a vender. As pessoas tiraram da internet os dados, fotos, vídeos e começaram a oferecer a fazenda dele. Uma fazenda que vale 2 bilhões estava sendo oferecida por 750 milhões. Aí eu pensei, por que o cara fazia isso? Eu não sei, mas o cara estava oferecendo. Tinha várias pessoas oferecendo e foi virando uma corrente de caranguejo. Imagina quem pode ter dado alguma entrada, a gente não sabe. Porque atrás disso tem as fraudes ainda que estão pegando tudo quanto é coisa aí hoje, né? A Farm vai suprir essa carência, vai evitar fraudes e vai fazer, eu acredito assim, nós vamos mudar a mentalidade do brasileiro de entender que a sua propriedade rural é uma obra de arte que tem que ser vendida igual como um quadro do Portinari, que não pode ser vendido por qualquer preço. Ela tem que ser vendida pelo valor máximo que ela vale realmente, e ela tem que ser tratada como uma preciosidade, não como vende uma terra como se não valesse nada. Isso ficou no passado. Realmente, há 40, 50 anos atrás, tinha terra que não valia nada. Hoje, não. Com toda a tecnologia da agricultura, da pecuária, tudo que mudou, né? O mundo mudou muito. Hoje quase não tem terra ruim mais. Tem uma amiga minha que fala que depois que inventou a braquiara, não tem terra ruim mais, né? E a gente tem que tratar isso com muita seriedade. Vendendo um pedaço do nosso país, né?
E a farm não vai vender para estrangeiro, viu, gente? A gente quer vender para brasileiros que moram em outros países, que querem comprar um pedaço aqui de terra, que querem investir no Brasil, mas a gente não quer vender para estrangeiro, porque a gente precisa manter as nossas terras na mão dos brasileiros. Isso é uma missão de vida. Agora, se tiver alguém que nos assistindo agora e é um provável comprador que não quer se aparecer muito, mas ele quer estar investindo em terras, ele pode fazer um cadastro com a Farm Leilões e você vai manter esse sigilo desse cadastro para que ele seja um cliente no seu banco de dados aí. Ele pode tanto dar um lance público quanto pode dar um lance com nome oculto. Porque tem muitos clientes que não querem aparecer. 90% não vai querer aparecer o nome, né? Eles podem colocar o nome lá, fantasia. Que a gente fala assim, que é o que acontece também hoje nos leilões judiciais. Você não precisa colocar o seu nome, quase ninguém coloca. Mesmo nos judiciais não precisa colocar o nome? Hoje a gente sempre coloca o nome da Lucro, todos os leilões que a gente participa, até para poder proteger a figura, né, do arrematante, do comprador, né, porque às vezes nem dá certo de comprar a fazenda e fica parecendo que ele estava lá dando lance. Até por uma questão de segurança também. Hoje em dia tem que estar atento a tudo isso, né? Sim. A forma de pagamento dessas fazendas sempre vai ser à vista ou não? Cada uma vai ter uma... Cada fazenda tem. No edital vai estar falando isso tudo. No edital vai estar falando uma fazenda, valor de 10 milhões, lance inicial 10 milhões, podendo dar tantos de entrada, parcelando em tanto tempo. O edital que você fala seria como a gente no cavalo ou na vaca, é o catálogo que a gente apresenta lá. É um edital, tipo um edital de licitação, que tá todas as regras daquele leilão. Certo. Aí cada leilão vai ter essas regras dele. E cada propriedade tem talvez uma diferença nas formas de pagamento e tudo mais. Sim, tem clientes que falam, eu aceito até 5 anos, eu dou até 5 anos para pagar. Tem clientes que falam, eu só dou 2 anos, eu quero uma entrada de 50%. Então, cada caso vai ter suas regras, como acontece nos leilões judiciais. Todos são assim. E o futuro vai ser assim, o futuro vai ser venda pública. Mesmo porque, antigamente, as pessoas sonegavam, vendiam para mais e declarava menos. Hoje não tem como mais fazer isso, gente. Não. Hoje é loucura fazer isso. É bem importante falar. Numa venda pública não tem essa de passar a escritura por baixo, como a gente sabe que alguns lugares acontecem aí. Isso, não. Tem Arrematou a batida do martelo. É o valor que vai passar a escritura. Mas não tem como mais hoje, gente. Tudo hoje é rastreado, é loucura fazer isso. Então, eu acredito que as pessoas vão querer vender através de leilões para ter essa segurança, para saber que tem uma pessoa oferecendo e vai mudar a mentalidade do comprador também. Por que o comprador vai ficar lá recebendo milhões de mensagens de várias pessoas que nem são corretores, que ficam oferecendo terras, que às vezes oferece a terra, ele fala, eu tenho um cliente mesmo que pegou um avião, foi lá no Pará, tirou 3 dias para ver uma fazenda. Chegou lá, era tudo... a pessoa que estava oferecendo não era nem corretor, era um desses aventureiros. Falou tudo errado para ele. Ele perdeu 3 dias, dinheiro, tempo. Imagina, um cara bilionário perder 3 dias da vida, podia estar tomando conta dos seus negócios, arriscando a própria vida, indo naqueles lugares loucos lá, para poder ver fazenda. Chega lá, é tudo diferente. Com a Farm Leilões, primeiramente, só vai a leilão a fazenda que tem uma autorização de venda, com preço determinado, com toda a documentação. O cliente não precisa nem sair da casa dele, ele vai estar munido de tantas informações da fazenda, que se ele não quiser, nem precisa ir lá ver a fazenda. Então isso economiza. O comprador vai querer comprar com a farm. Ou se ele quiser conhecer, ele vai conhecer com toda a segurança de que é verdade aquilo lá. Mas primeiro ele consegue ter noção de que é a fazenda sem ter que precisar ir. Hoje, com toda a tecnologia, a gente tem mais de 20 sistemas que consegue, ele vê até o que tem no subsolo da fazenda, a altitude, consegue ver tudo, o tipo de terra, tudo hoje com sistemas que a gente trabalha, né? Ele só vai na fazenda se ele quiser ver mesmo. Então, assim, hoje, uma das coisas legais da farm, que tudo é filmado e tem a gente coloca aqueles óculos, né? Aquelas máscaras que você consegue ver 360 graus aquilo ali. Então você consegue ver a fazenda como se você estivesse lá. E a gente filma tudo com o drone, então a pessoa nem precisa. Se ela não quiser nem ir, ela consegue entrar até dentro da casa. Ela consegue ver os quartos da fazenda sentado no seu escritório. Pensa que evolução é isso. Antigamente, nossa, eu lembro que uma vez eu acompanhei uma pessoa que estava querendo comprar uma fazenda, ela ficou 1 ano com dinheiro na conta, olhando fazenda, chegava lá. Às vezes a terra era boa, mas a água era pouca. Nas fotos era linda aquelas represas, chegava lá as represas secas, ou a documentação estava com problema. Então ali na farm, você abriu aquele portfólio ali, você consegue ver tudo da fazenda. Em 30 minutos você sabe tudo sobre a fazenda.
todas as certidões negativas, toda a parte ambiental. Então, assim, onde que você tem isso? Agora, eu tô vendo que você tem uma ânsia muito grande de falar, brasileiros, comprem fazenda, comprem terras no Brasil, né? É o que eu brinquei, Desde né? o começo você tá falando disso. É uma missão. Eu falo assim, eu estou muito satisfeita com onde eu cheguei na minha carreira. Hoje eu sou uma mulher realizada. Mas tem coisas que é além do dinheiro. E esse trabalho que eu tenho feito, eu não ganho nada com isso. Pelo contrário, eu ganho muitos xingamentos. Às vezes tem vídeos meu lá que dá 1 milhão de visualizações, o pessoal vai lá, me xinga, fala coisas absurdas. Eu não me importo. Imagino. Eu prefiro me sacrificar falando no que eu acredito. Porque eu quero que os meus netos vejam esse vídeo aqui e falem o seguinte: a minha mãe lutou pelo nosso país. Eu não quero me sentir covarde no futuro de saber, porque quem não sabe pode falar assim, eu não sabia do que estava acontecendo. Então, mas se eu não fizer nada, eu vou estar sendo omissa, eu vou estar participando. Eu não posso ver o que está acontecendo no Brasil e não falar nada. Eu não posso ver que os meus netos, pode ser que eles não vão ser dono do nosso país. Eles vão ser brasileiros e que não vai ser dono do país porque outros estrangeiros levou o nosso país, né? Não levou, se apossou do nosso país. Então, essa questão ela é muito além da parte financeira. Eu podia estar usando esse espaço aqui só para me engrandecer financeiramente, profissionalmente. É um espaço de um dos maiores podcasts do mundo, né, do setor do agro. Eu podia estar usando isso aqui para trazer ganhos pessoais, mas eu estou usando esse espaço para poder fazer algo que eu quero me orgulhar, eu quero levar isso para daqui 40, 50 anos, que meus netos tenham orgulho de mim, que eu tentei fazer alguma coisa, eu abri os olhos dessas pessoas para não vender suas terras barato, não entregar essas terras para estrangeiros, para fortalecer o agro. Eu chamo o povo da cidade, entre com a gente nessa missão para fortalecer o agronegócio. É uma questão de segurança alimentar, não só alimentos, como eu falei antes, questão de tecnologia, tudo precisa de terras. A roupa que a gente está vestindo é algodão, precisa de um produtor rural produzir. O álcool do nosso carro, né? Então, assim, tudo tem um dedo do agro, em tudo tem um dedo do agro. Então, essa missão que eu entendo que foi dada assim, por Deus, por saber disso e falar isso aqui, é muito forte para mim. E onde eu vou, eu tenho falado sobre isso. No posto de gasolina, na manicure, na cabeleireira, eu tenho falado sobre isso. Porque as pessoas precisam realmente se conscientizar. E eu tô vendo que a Farm Leilões vai ser talvez o veículo que vai te unir com esse resultado que você quer. Sim. De coração aí, né? Sim. Então, se alguém tem uma propriedade precisando vender, você vai... Acredito que nós vamos estar juntos, se Deus quiser, nesse projeto, mas vai ser nosso vamos levar para que ele tenha a possibilidade de vender o mais valorizado possível. Eu não gosto de falar a palavra caro. Caro, para mim, é aquilo que está acima do preço. Não, né? Então, assim, valorizado. Valorizado, então tem uma propriedade pequena, precisa vender, não está tendo acesso, é hora de levar para outros patamares. A valorização, às vezes, você não sabe o valor da sua terra. Muitas terras foram vendidas muito baratas e quem comprou sabia que lá embaixo tinha ouro. Na minha cidade mesmo, Paracatu, é uma das maiores mineradoras de ouro canadense, muitas pessoas venderam as terras baratas sem saber que ali tinha uma reserva de ouro. Peraí, mas só empresa canadense que tira ouro lá? Sim. E é permitido? É permitido. Infelizmente, o Brasil quase todo está na mão. Porque a mineração pode ser estrangeira? Pode, é isso? Empresas pode. Se tiver autorização, infelizmente. Era uma empresa brasileira então, que depois foi vendida para uma empresa... Paracatu, a grande parte vai para o Canadá? Você lembra aquela vez que foi roubado aquele ouro aqui no aeroporto de Guarulhos? Era de Paracatu, da empresa canadense. Que o carro pintou com, como chama, adesivou com polícia federal, não sei o quê. E roubou muitas toneladas de ouro. Isso, eu não lembro. Foi muitos quilos de ouro, na verdade. Então, para você ver, essas pessoas às vezes não sabem. E se ela levasse essa fazenda a leilão, ao invés de ter feito aquela venda ali na surdina, né, que a gente fala, se ela levasse essa fazenda a leilão, várias pessoas podiam disputar essa terra, porque essas pessoas podiam saber que essa terra teria capacidade de mineração e tal, dessas riquezas aí que aquele dono às vezes não sabia, que era um senhor às vezes analfabeto, que não teve acesso a isso aí, não sabe, por exemplo, esses terras raras que chamam, né, esses minerais que a gente precisa para tecnologia, pode ter na sua fazenda. E você não sabe, você está levando sua fazenda, vendendo lá 10 mil reais por hectare, ela pode valer 50. E tem uma pessoa lá no Pará que sabe disso, e que está disposto a pagar 50. Você começa um leilão com 10 mil por hectare, o cara fala assim, eu quero dar um lance de 40 mil por hectare. Então você pode galgar degraus ali no valor da sua fazenda inimagináveis. Porque o subsolo não é de quem é o dono da terra, né? Não.
Então, às vezes você O é dono direito de lavra o direito de lavra de uma pessoa que já adquiriu lá já atrás. adquiriu lá o direito de lavra. Só que para ele minerar, ele precisa ser dono da terra ou ter autorização do dono da terra. Você precisa comprar aquela terra para você tirar o que tem dentro, debaixo dela. Que numa dessas, às vezes, alguém pode estar em cima de um patrimônio que ele nem sabe que existe. E, por exemplo, nióbio, vários outros minérios aí, que antigamente não tinham valor e hoje tem. Urânio, a gente não sabe o que tem debaixo dessa terra. Piauí mesmo acabou de descobrir uma grande reserva de ouro lá. Eu conheço aquela terra. Se você olhar em cima de um avião, você fala, Deus me livre, você que só tem um buraco aqui. Acabaram de descobrir uma reserva de ouro enorme lá. E são terras que valiam R$500 o hectare. Quem comprou, quem foi lá adquiriu o direito de lavra e comprou essas terras. A gente pensa se esse pessoal tivesse colocado essa fazenda a leilão. Essa pessoa podia ter dado Volta naquela história que você falou dos estrangeiros que estão pesquisando e estudando tudo que tem aqui no Brasil. Os né? estrangeiros conhecem mais o nosso país do que a gente mesmo. Isso é muito perigoso. Muito. Os estrangeiros conhecem mais o nosso potencial do que a gente mesmo. O brasileiro precisa estudar o Brasil, comparar ele ao resto do mundo, saber as demandas do mundo, o que o mundo precisa e o que a gente tem para oferecer. Só assim nós vamos conseguir saber o real valor do nosso país. E quem deveria estar fazendo isso seriam os políticos, né? Essa proteção não precisava eu estar fazendo, você estar fazendo. Eu não tenho interesse nenhum político, jamais. Nem eu. Eu falo que é uma promessa pessoal, nenhum cargo político, nada disso. Eu adoro a minha liberdade de ser quem eu sou e falar o que eu quero falar, né? E quando você ocupa um cargo político, você não pode mais, né? Você tem que falar representando o povo, né? Eu quero falar o que eu penso mesmo. Então, assim, eu vejo hoje que eles criaram verdadeiras cortinas de fumaça, essas discussões banais, banheiro todes, isso não é relevante. Enquanto a venda de terra para estrangeiros não é falado, que é uma questão de soberania nacional, essa briga que acontece, eu fico muito irritada. Hoje eu não estou conseguindo, hoje em dia eu quase não vejo mais jornal, porque eu fico muito nervosa de ver esse teatro que acontece, essa briguinha entre um deputado que falou tal coisa com outro deputado. Então esse teatro todo, esses senadores que ficam brigando, partido vai para ali, vai pra... E eles não falam das coisas realmente sérias. Eles estão discutindo coisas irrelevantes e é isso realmente que quem quer comprar o nosso país quer. Quer que a gente fique nessa guerra política, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque se você quer comprar, eu até falei isso para um cliente recentemente, ele estava brigando com a irmã, os dois são herdeiros de uma grande fazenda, e eles estavam em problemas pessoais. Eu cheguei para ele e falei assim, sabe o que as pessoas que querem comprar a fazenda do seu pai mais querem? É que vocês briguem. Porque enquanto vocês estão brigando por causa de coisas pequenas, eles vão comprar a fazenda de vocês. Vocês estão desestruturando, estão rachando. É nesse momento que entra os oportunistas. Vocês têm que se unir, é o que tem que acontecer no Brasil. O povo tem que se unir para proteger o nosso país e as nossas riquezas. Essa riqueza é do nosso povo. Não pode ser de outros países, de outros estrangeiros. De estrangeiros. Tem que ser do brasileiro. Quem tem que usufruir, nós já sofremos muito nessa terra. Quem tem que colher esses frutos agora são os brasileiros, os nossos netos. A riqueza tem que ir para o nosso povo. Agora, na questão de investidores para terras que talvez vão passar por um arrendamento, tem segurança na questão de invasão de terras, essas histórias todas aí? Como é que funciona isso? É outra coisa que a mídia, é um desserviço que a mídia faz. Nós temos hoje mais de 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. E se tiver 500 invasões por ano, é muito. O que são 500 invasões para 6 milhões de propriedades rurais? Só que quando tem uma invasão de terra, faz aquele burburinho todo, a mídia causa todo isso aí, e isso traz insegurança, só que as pessoas não racionalizam, não raciocinam. Para pensar, são 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. 6 milhões. 6 milhões de propriedades rurais. Então, só cadastrada no CAR são 5 milhões e meio. Só com CAR. Fora várias propriedades que não tem CAR, que não está totalmente legalizada. Então, você pensa, é ínfimo esses problemas de invasão. Só que isso causa um medo. Aí a pessoa fala, eu não vou comprar terra não, porque eu tenho medo de ser sem terra. Tenho medo do MST invadir. Eu falei, moço, isso é tão pequeno esse problema. É mais fácil cair um raio na sua cabeça aqui e você morrer do que... Só que esse marketing todo, né, que é feito, as pessoas ficam com medo, aí volta aquela história. Preferem levar o dinheiro para o exterior do que comprar uma terra. Enquanto está acontecendo o inverso, que os estrangeiros estão trazendo dinheiro para comprar terra aqui. Eu tenho alguns amigos que já sofreram com invasões, bem próximo, e é duro, é doído.
Sim, mas agora... Mas eu tô entendendo o seu raciocínio, na proporção, só que eles só querem invadir terra bem bacana, né? Aquelas que tem que lapidar mesmo, pedra bruta, eles não querem invadir, né? Mas eu vou te falar, assim, é muito pequeno perto. É o que eu tô te falando. Nessas A comparações... gente conhece, claro, tem cliente, eu já trabalhei, eu acho que o pior trabalho que eu fiz foi a reintegração desse caso. Dos meus quase 2 décadas aí de advocacia, foi o pior trabalho que eu fiz. Porém, são casos isolados. Nós temos muita terra no Brasil, nós temos muitas propriedades, 6 milhões de propriedades. É muito pouco perto. Então, assim, e a justiça, a gente tem problemas nos tribunais superiores, tudo, mas a justiça de primeira, segunda instância, ela funciona muito bem no Brasil. Eu vejo assim, olhando com olhos de advogado, é muito séria a justiça de primeira e segunda instância. Então, assim, a gente tem segurança jurídica de primeira e segunda instância. Infelizmente, quando chega nos tribunais superiores, a gente não tem segurança. Mas, assim, os juízes que são concursados, que o juiz às vezes estudou 10 anos para entrar naquele cargo, ele não vai fazer coisa errada. Não vai, não. E assim, isso tem... Cada ano que passa, eu tenho visto que está melhorando muito. Depois da virtualização dos processos, a celeridade judicial. Antigamente, um processo para ter movimentações eram meses. Hoje acontece em minutos. Então, o Brasil está muito bom nessa área. O judiciário evoluiu muito nos últimos 5 anos. Ô Deise, e se alguém quiser o seu trabalho, seja na Lucro ou seja na Farm, como é que te encontra? Então, hoje a gente tem escritório em Brasília, Goiânia e Paracatu, em Minas Gerais. A gente tem equipes que trabalham para a gente já dentro do escritório. Também nós temos uma equipe fora, também do escritório de terceirizados, mas nossa equipe já maior está lá em Paracatu e Goiânia e Brasília. Hoje estou morando em Goiânia, né? Então estou ficando mais lá, mas eu ando o Brasil todo. Todo mês eu estou aqui em São Paulo. Pode me achar pelo Instagram. Vamos deixar o meu Instagram aqui, o Instagram das empresas, procurando na internet, nosso site também. Farm Leilões, Farm né? Leilões. Tem aqui embaixo, vou colocar aqui na tarja. Lucro Agroinvestimentos. Lucro Agroinvestimento, Farm Leilões e Deise Amaral, o seu... Meu Instagram. Me segue lá. Ô, Deise, e me defenda, viu, gente? Quando o pessoal vai lá falar mal do agro, vocês me ajudam. Isso, defenda a Deise, que ela é uma defensora da nossa bandeira, uma história de vida maravilhosa. Você esteve aqui no programa número 25, hoje eu não sei qual que é, hein? 140 e pouco, sei lá, né? Mas, enfim, fizemos amizade aqui dentro e agora a gente vai, de repente, lançar junto nesse programa, nesse projeto Farm Leilões aí. Vamos sim, vamos. Eu falo que nada é por acaso, né? Não. Deus sempre me colocou nos lugares certos, na hora certa. Quando não deu certo era livramento, eu acredito muito nisso. E todos os problemas que veio na minha vida, na verdade, tinha uma oportunidade atrás. Então, eu acredito muito nisso. E eu sou muito grata ao Agro 360, foi realmente um divisor de águas na minha vida profissional, pessoal também. Cresci muito nesse tempo, desses 2 anos e meio que eu vim aqui. E assim, eu sou grata por você, pela sua amizade, e eu acho que a gente vai fazer um trabalho muito bom na Farm Leilões. Você com todo o seu conhecimento. Vender cavalo e gado é comigo, agora vender fazenda também. Vamos fazer leilão, vamos valorizar essas terras. Vamos lá. Obrigado por você ter vindo aqui, parabéns pelo sucesso, parabéns pelo que você faz pelo agronegócio brasileiro, uma mulher de pulso, de força, de garra, e é muito bacana, e muito mais, ver que você não entende só do papel, você entende da porteira para dentro também, né? Sim, eu nasci na roça e falo que eu tenho muito orgulho disso. Eu e meus filhos, a gente é da roça. A gente fala assim, esse negócio de a gente vem para cidade grande, o pessoal, você é da onde? Eu falo oi, o pessoal já sabe. Falo, eu sou de Minas, tenho muito orgulho. Moro hoje em Goiânia, que também é muito parecido com o povo mineiro, que eu gosto muito. Nossa, estou muito feliz lá. E fora que é muito forte, né, o agro em Goiânia. Goiânia é a capital do agro. Sem dúvida. Vamos trabalhar, né? Vamos defender esse país, vamos negociar a fazenda e trazer riqueza para o nosso povo. E é isso aí, eu acho que o grande recado da Deise foi o seguinte, compre terras no Brasil, não deixe os outros de fora vir comprar não é isso? Que vai valorizar muito, gente. Terra com água, nos próximos 10, 20 anos vai valorizar absurdamente. Ô Deise, eu sei que você já tem o boné do primeiro programa, vai ficar com o segundo. Obrigada. Lembrança de participação aqui do Agro 360, Sim, olha aí. Guarda esse boné com muito carinho, viu, gente? É isso aí. Parte da minha história aqui. Maravilha. Esse foi mais um Agro 360, conversando com a advogada Deise Amaral, especialista em vendas de fazendas em todo o Brasil. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360. Até lá.